Resumo, parte 1. A história de Crime e Castigo começa em São Petersburgo, uma cidade sufocante e caótica que reflete a condição psicológica do protagonista, chamado Raskolnikov. Ele é um jovem estudante de direito, que abandonou os estudos devido à pobreza extrema, e vive em um pequeno quarto, isolado e angustiado. Sua mente está dividida entre a ambição e o desespero, enquanto elabora um plano perturbador: cometer um assassinato para provar a si mesmo que é superior às normas morais da sociedade. Raskolnikov acredita em uma teoria que divide a humanidade entre pessoas ordinárias e extraordinárias, onde estas últimas têm o direito de violar as leis em nome de um bem maior. O alvo de Raskolnikov é Aliona, uma velha agiota impiedosa, que ele considera inútil para a sociedade. Ele planeja matá-la e usar o dinheiro roubado para se livrar da pobreza e realizar grandes feitos. Apesar de sua convicção inicial, Raskolnikov é consumido por dúvidas e conflitos internos. Sua mente perturbada é demonstrada em um estado de letargia e delírio, enquanto ele vagueia pela cidade, evitando contatos significativos. No decorrer desta parte, ele encontra Marmeladov, um funcionário público alcoólatra, em uma taverna. Marmeladov conta a história trágica de sua família, incluindo sua filha Sônia, que se prostitui para sustentar os irmãos mais novos. Essa conversa impacta Raskolnikov, pois ele percebe a extensão da miséria humana e o sacrifício altruísta de Sônia. Após a conversa, Raskolnikov acompanha Marmeladov até sua casa e vê a pobreza degradante em que a família vive, o que intensifica sua percepção de injustiça no mundo. Mais tarde, ele recebe uma carta de sua mãe, Pulcheria Alexandrovna, informando que sua irmã, Avdotia Romanovna, conhecida como Dunya, está prestes a se casar com Piotr Petrovich Tlugin, um homem frio e calculista, que vê o casamento como uma oportunidade de exercer controle sobre Dunya. Raskolnikov, furioso, acredita que sua irmã está se sacrificando para ajudá-lo financeiramente, e isso fortalece seu ressentimento contra a injustiça social e os sacrifícios forçados pela pobreza. No dia seguinte, Raskolnikov ensaia o assassinato. Ele visita a velha agiota sob o pretexto de empenhar um objeto e observa os detalhes do local. Apesar de sua hesitação, ele finalmente decide agir. Ele retorna à casa de Aliona armado com um machado e a mata brutalmente. No entanto, a situação se complica quando Lizaveta, a irmã mais nova de Aliona, entra na cena inesperadamente, e Raskolnikov, em pânico, também a assassina. A execução do crime é caótica, e ele deixa o local em estado de choque, levando apenas alguns itens de valor. Apesar de conseguir escapar sem ser visto, o peso psicológico do ato começa a esmagá-lo. Ele esconde os itens roubados sob uma pedra e retorna ao seu quarto, onde entra em um estado febril, atormentado pela paranoia e culpa. A parte 1 estabelece os conflitos centrais de crime e castigo, o dilema moral, a luta entre razão e emoção, e as consequências psicológicas do crime. Raskolnikov tenta justificar suas ações através de sua teoria, mas já começa a sentir os primeiros sinais de que sua mente e alma não serão capazes de suportar o peso do assassinato. A parte 2 de Crime e Castigo mergulha nas consequências psicológicas do crime cometido por Raskolnikov. Após o assassinato, ele volta ao seu quarto em estado de pânico e exaustão. Sua mente é consumida por paranoia e delírios febris. Durante os dias seguintes, Raskolnikov alterna entre momentos de lucidez e crises intensas de culpa, incapaz de lidar com a gravidade de suas ações. Ele tenta agir normalmente, mas sua fragilidade mental o torna cada vez mais suspeito aos olhos de quem o cerca. Pouco depois, recebe a visita de sua amiga Nastenka e do Dr. Zósimo, que estão preocupados com sua saúde debilitada. Apesar da insistência de que ele deve descansar, Raskolnikov sai de casa, tomado por impulsos irracionais. Ele retorna à cena do crime, como se fosse atraído pelo lugar. Essa atitude arriscada quase o denuncia, pois ele desperta suspeitas com seu comportamento errático. Durante este período, Marmeladov sofre um acidente fatal ao ser atropelado por uma carruagem. Raskolnikov, demonstrando compaixão, usa o pouco dinheiro que possui para ajudar a viúva de Marmeladov, Katerina Ivanovna, a organizar um modesto funeral. Essa atitude mostra o lado humano de Raskolnikov, em contraste com seu ato violento. Logo, ele é chamado para comparecer à delegacia devido a uma dívida antiga com sua senhoria. No entanto, ao ouvir uma conversa entre os policiais sobre o assassinato de Aliona e Lizaveta, Raskolnikov entra em pânico e desmaia, atraindo a atenção de todos.
Esse evento marca o início de uma vigilância mais próxima por parte de Porfírio Pietrovich, o astuto investigador do caso, que começa a suspeitar do comportamento perturbado de Raskolnikov. Enquanto isso, sua família chega a São Petersburgo. Sua mãe, Pulquéria, e sua irmã, Dunya, o visitam, mas Raskolnikov as trata com frieza e irritação, afastando-se emocionalmente delas. Ele desaprova profundamente o casamento de Dunya com Luzhin, que surge como uma figura cada vez mais manipuladora e interesseira. Raskolnikov sente que o sacrifício de Dunya é uma extensão da injustiça social que ele despreza, mas ele é incapaz de expressar seus sentimentos sem criar mais conflitos. Em meio a esses eventos, ele conhece Sonia, a filha de Marmeladov. A pureza e a força moral de Sonia impressionam Raskolnikov, e ele começa a vê-la como uma figura redentora. Sonia, apesar de viver em condições miseráveis, mantém uma fé inabalável e se sacrifica pela família, o que desperta um misto de admiração e inveja em Raskolnikov. A parte 2 aprofunda o estado psicológico instável de Raskolnikov, mostrando a tensão crescente entre sua tentativa de justificar o crime e os efeitos devastadores que ele sofre em sua mente e alma. A presença de Sonia sugere a possibilidade de redenção, mas o caminho ainda está repleto de dúvidas e tormentos. Parte 3. O conflito psicológico de Raskolnikov se intensifica, enquanto novos personagens e eventos aprofundam a trama. Ele continua oscilando entre comportamentos imprevisíveis e delírios febris. Nesse contexto, o investigador Porfírio Pietrovich aparece como um oponente perspicaz, determinado a desvendar o caso. Com o olhar afiado para detalhes e comportamento humano, Porfírio começa a testar Raskolnikov, utilizando estratégias sutis para provocá-lo e observar suas reações. Enquanto isso, a relação de Raskolnikov com sua família enfrenta desafios. Dunya, pressionada pelo casamento com Luzhin, encontra a resistência de Raskolnikov, que tenta convencê-la a abandonar o noivado. Ele vê em Luzhin um homem frio e calculista, que busca controlar Dunya sob o disfarce de uma proposta de estabilidade financeira. Esse conflito familiar expõe o profundo amor e a preocupação de Raskolnikov por sua irmã, mas também evidencia sua incapacidade de expressar esses sentimentos de forma saudável. Nesse período, Raskolnikov começa a se aproximar de Sonia. Ele a vê como uma figura paradoxal. Alguém que vive em extrema humilhação, mas mantém uma força moral extraordinária. Em conversas com ela, Raskolnikov encontra um contraste com sua própria luta interna, enxergando na fé e no sacrifício de Sonia uma possível redenção para seus próprios atos. Em outro momento crucial, Porfírio convida Raskolnikov para uma conversa. Embora o tom inicial seja amistoso, a tensão logo se instala. Porfírio utiliza um método psicológico, lançando perguntas indiretas e observando as respostas de Raskolnikov. O investigador menciona casualmente a teoria de grandes homens, similar às ideias defendidas por Raskolnikov em seus escritos acadêmicos, o que aumenta o nervosismo do protagonista. Porfírio não o acusa diretamente, mas deixa claro que está monitorando seus passos. Paralelamente, um novo personagem surge, Svidrigailov, o antigo patrão de Dunya, que aparece em São Petersburgo. Svidrigailov é uma figura sombria e manipuladora, com um histórico de abusos e intenções ambíguas. Ele demonstra um interesse renovado em Dunya, sugerindo que pode ajudá-la a escapar de Luzhin, mas suas motivações são duvidosas, o que adiciona outra camada de tensão à narrativa. A parte 3 termina com a crescente sensação de cerco ao redor de Raskolnikov. Ele se sente pressionado por Porfírio, consumido pela culpa e dividido entre confessar ou continuar sustentando sua própria teoria de superioridade moral. As conexões com Sonia e sua família começam a mostrar um possível caminho para a redenção, mas Raskolnikov ainda luta contra seu orgulho e a aceitação de suas próprias falhas. Na parte 4, a pressão psicológica sobre Raskolnikov atinge novos picos enquanto os eventos ao seu redor complicam ainda mais sua situação. Porfírio Pietrovich continua a persegui-lo, usando táticas sutis para desestabilizá-lo. Durante outra conversa tensa entre os dois, Porfírio insinua que acredita na culpa de Raskolnikov, mas evita acusações diretas, deixando claro que está jogando um jogo psicológico de paciência e observação. Essa abordagem aumenta a paranoia e o nervosismo de Raskolnikov, que sente o cerco se fechando. Enquanto isso, o relacionamento com Sonia se aprofunda. Raskolnikov busca consolo na presença dela, atraído pela força moral que ela demonstra apesar das circunstâncias adversas. Em uma conversa íntima e intensa,
Raskolnikov insinua a Sônia que carrega um grande segredo e, de maneira ambígua, questiona como ela lidaria se soubesse que alguém cometeu um crime terrível. Sônia, profundamente religiosa e compassiva, responde com empatia, acreditando que o arrependimento e a fé podem trazer redenção até mesmo ao pior dos pecados. Paralelamente, os conflitos familiares continuam. Luzhin, em uma tentativa de desacreditar Raskolnikov, tenta manipular Dunya e Pulcheria com insinuações contra ele. Contudo, a estratégia de Luzhin fracassa, e ele é humilhado publicamente quando sua verdadeira natureza é exposta. Este evento fortalece os laços entre Raskolnikov e sua irmã, embora ele continue emocionalmente distante, preso em seu próprio tormento interno. Svidrigailov também se torna uma figura mais presente e ameaça a paz de Raskolnikov. Ele demonstra um interesse sinistro em Dunya e sugere que possui informações comprometedoras sobre o passado de Raskolnikov. A tensão entre os dois cresce, trazendo uma nova camada de perigo à história. A parte 4 aprofunda o dilema de Raskolnikov entre confessar ou resistir. A culpa e o medo o consomem cada vez mais, enquanto as figuras de Sônia, Porfiri e Svidrigailov se posicionam como forças que podem determinar seu destino. A narrativa segue em direção a um clímax inevitável, com todas as peças se movendo para confrontos decisivos. Na parte 5, a trama se intensifica com eventos que colocam Raskolnikov em confronto direto com os outros personagens, ao mesmo tempo que sua culpa e angústia psicológica se tornam quase insuportáveis. Luzhin, ressentido pela rejeição de Dunya e sua humilhação anterior, tenta retaliar manipulando Sônia. Ele arma um plano vil para incriminá-la, colocando dinheiro em sua posse sem que ela perceba e acusando-a de roubo na frente de testemunhas. No entanto, o plano de Luzhin é rapidamente desmontado graças ao apoio de Sônia por aqueles que a conhecem. A verdade é revelada, e Luzhin é desmascarado como um mentiroso e manipulador. Esse momento reforça a integridade moral de Sônia e sua posição como uma figura de pureza e sacrifício dentro da história. Enquanto isso, Svidrigailov se aproxima de Raskolnikov, e suas interações assumem um tom ameaçador. Svidrigailov revela que sabe mais do que aparenta sobre o assassinato de Aliona Elizaveta, insinuando que pode usar essa informação contra Raskolnikov. Ele demonstra ser uma figura ambígua e perigosa, cujo interesse por Dunya esconde intenções obscuras. Nesse ponto, o conflito interno de Raskolnikov atinge seu auge. Ele finalmente admite a si mesmo que o fardo de seu crime está destruindo sua alma, e a presença de Sônia começa a exercer uma influência redentora sobre ele. Raskolnikov confessa seu crime a Sônia. Ele revela sua teoria sobre pessoas extraordinárias e admite que sua tentativa de se provar superior fracassou, deixando-o vazio e desesperado. Sônia reage com empatia e compaixão, afirmando que Raskolnikov ainda pode encontrar redenção se confessar publicamente e aceitar seu castigo. Ela o incentiva a buscar a expiação por meio da verdade, apesar das consequências. Essa conversa marca uma virada no arco emocional de Raskolnikov, que começa a considerar a possibilidade de uma confissão como caminho para sua libertação psicológica. A parte 5 prepara o terreno para o clímax da história, reunindo as forças que pressionam Raskolnikov a enfrentar a verdade. Porfiri está cada vez mais próximo de resolver o caso, Sônia se torna um pilar de apoio moral, e Svidrigailov aparece como uma ameaça iminente. O cerco se fecha, e a decisão de Raskolnikov sobre como lidar com seu crime se torna inevitável. A parte 6 começa com a pressão sobre Raskolnikov atingindo o ápice. O investigador Porfiri Petrovich convoca Raskolnikov para uma conversa decisiva. Nesta reunião, Porfiri revela que está convencido de que Raskolnikov é o culpado pelo assassinato de Aliona Elizaveta. No entanto, em vez de prendê-lo imediatamente, Porfiri utiliza uma abordagem psicológica, tentando persuadi-lo a confessar voluntariamente. Ele sugere que a confissão será sua única saída para aliviar o tormento interno que claramente o consome. Raskolnikov, apesar de abalado, nega as acusações de Porfiri. Ele deixa o encontro tentando manter sua compostura, mas a semente da dúvida sobre sua capacidade de sustentar sua mentira está plantada. Porfiri, em sua astúcia, opta por dar tempo a Raskolnikov para que ele mesmo tome a decisão de confessar, acreditando que o peso da culpa será insuportável. Enquanto isso, Svidrigailov torna-se uma figura ainda mais central e ameaçadora. Ele confessa a Raskolnikov que escutou sua confissão a Sônia e agora possui uma vantagem sobre ele. No entanto, o interesse de Svidrigailov está mais voltado para Dunya.
Ele a atrai para um encontro privado, onde tenta convencê-la a ficar com ele, alegando que pode garantir sua segurança e a de seu irmão. Quando Dunya o rejeita e tenta escapar, Svidrigailov demonstra sua verdadeira face, mas, surpreendentemente, desiste de suas intenções malignas. Pouco depois, em um gesto de desespero e falta de propósito, ele tira a própria vida. Esse evento elimina a ameaça de Svidrigailov, mas o cerco emocional de Raskolnikov continua. Sonia permanece ao seu lado, insistindo que ele busque a redenção por meio da verdade. Finalmente, incapaz de suportar mais o peso de sua culpa e percebendo a impossibilidade de continuar com sua vida na mentira, Raskolnikov vai à polícia e confessa seu crime. A parte 6 culmina no ponto em que Raskolnikov abandona sua teoria de superioridade moral e reconhece que seu ato de violência não o elevou acima da humanidade, mas o destruiu por dentro. Ele percebe que a confissão não é apenas uma punição, mas o início de sua jornada de redenção. O final da parte 6 leva diretamente ao epílogo, onde as consequências dessa confissão serão exploradas, revelando o destino de Raskolnikov e as possibilidades de reconstrução de sua vida e alma. O epílogo de O Crime e Castigo explora as consequências da confissão de Raskolnikov e sua tentativa de encontrar redenção. Após admitir seu crime, ele é condenado a 8 anos de trabalhos forçados em um campo de prisioneiros na Sibéria. Durante esse período, sua mãe, Pulcheria, adoece gravemente e falece, incapaz de suportar a vergonha e a dor pela situação do filho. Dunya, por outro lado, encontra felicidade ao se casar com Razumishin, que permanece como um exemplo de força e lealdade ao longo de toda a história. Raskolnikov, no entanto, inicialmente não encontra paz na prisão. Ele permanece emocionalmente distante e indiferente, preso em um ciclo de orgulho e ressentimento. Ele ainda luta para aceitar totalmente sua culpa, sentindo-se mais como uma vítima do sistema do que como um verdadeiro criminoso. Essa alienação o impede de experimentar qualquer tipo de alívio espiritual ou psicológico, deixando-o em um estado de apatia e desespero. A presença de Sonia, entretanto, torna-se essencial para sua jornada de transformação. Fiel a ele, Sonia segue para a Sibéria, onde o visita regularmente e lhe oferece apoio incondicional. Sua bondade, paciência e fé começam a impactar Raskolnikov de maneira profunda. Ele começa a perceber que a verdadeira redenção não está em justificar seus atos, mas em aceitar sua humanidade e buscar uma nova vida, livre das ilusões de superioridade que o levaram ao crime. O ponto de virada ocorre em um momento de intensa introspecção, quando Raskolnikov finalmente se rende à força do amor e da fé que Sonia representa. Ele experimenta uma espécie de renascimento espiritual, um despertar que lhe dá esperança para o futuro. Embora o romance termine de forma ambígua, Dostoiévski sugere que após anos de punição e crescimento pessoal, Raskolnikov poderá recomeçar, com Sonia ao seu lado como símbolo de redenção e renovação. O epílogo encerra a jornada de Raskolnikov, completando o arco que vai da alienação ao reconhecimento de sua humanidade. Ele deixa uma mensagem poderosa sobre culpa, expiração e a capacidade do ser humano de buscar a luz mesmo nas situações mais sombrias. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, assim não perde nenhum conteúdo novo publicado aqui. Até mais!